Imagine acordar numa manhã comum, sair de casa para mais um dia de trabalho e, sem qualquer aviso, viver um acontecimento tão traumático que acabaria por mudar completamente a sua vida. Agora imagine que esse episódio não acontece em qualquer lugar, mas sim dentro da residência de uma das maiores estrelas da música mundial. Um artista conhecido em todos os cantos do planeta, dono de sucessos que marcaram gerações e que ao longo dos anos também se tornou uma das figuras mais polêmicas do entretenimento. Parece o enredo de um filme de suspense, mas é precisamente isso que está no centro de um julgamento que voltou a colocar o nome de Chris Brown debaixo dos holofotes. Existe um detalhe neste caso que está a deixar milhares de pessoas intrigadas. Segundo relatos surgidos durante os procedimentos judiciais, dezenas de milhares de dólares teriam sido entregues à alegada vítima após o incidente. A pergunta que muita gente está a fazer é simples, mas ao mesmo tempo extremamente inquietante. Por quê? Teria sido apenas um gesto de compaixão de alguém que se sensibilizou com o sofrimento de uma pessoa ferida? Ou haveria o receio de que aquilo que aconteceu pudesse transformar-se num problema ainda maior? E talvez a pergunta mais misteriosa de todas seja esta: se tudo não passou de um trágico acidente, por que razão este caso continua a gerar tantas dúvidas e tantas discussões anos depois do acontecimento? Hoje vamos mergulhar profundamente nesta história. Vamos analisar os fatos conhecidos, as alegações, os testemunhos e as questões que continuam sem resposta. Por isso, fica até o fim do vídeo, porque as últimas informações podem mudar completamente a forma como olhas para este caso. E antes de continuarmos, já deixa o teu like, inscreve-te no canal e ativa as notificações, porque acompanhamos os casos mais polêmicos do mundo das celebridades e trazemos atualizações sempre que surgem novas informações. E no final, quero saber a tua opinião. Se estivesses no lugar dos jurados, que decisão tomarias? Escreve nos comentários, porque vou ler as respostas mais interessantes. Para compreender a dimensão desta história, precisamos de voltar vários anos no tempo. Em 2020, a vida de uma mulher chamada Maria Ávila teria mudado para sempre. Segundo a ação judicial apresentada nos Estados Unidos, Maria trabalhava como empregada doméstica na residência de Chris Brown. Era mais um dia de trabalho. Nada indicava que algo fora do normal iria acontecer. Mas, de acordo com as alegações, um incidente extremamente grave acabou por ocorrer. Segundo a versão apresentada pela ex-empregada, ela teria sido atacada por um dos cães pertencentes ao cantor, um pastor caucasiano chamado Hades. Quando se fala em ataques de cães, muitas pessoas imaginam animais de pequeno ou médio porte, mas neste caso, estamos a falar de um pastor caucasiano, uma raça que impressiona pelo seu tamanho, força e capacidade de proteção. Os pastores caucasianos possuem uma história muito antiga. Foram desenvolvidos em regiões montanhosas para defender rebanhos contra lobos e outros predadores. São animais extremamente poderosos, conhecidos pela coragem e pelo instinto de proteção. Muitos exemplares podem ultrapassar os 70 quilos de peso, apresentando uma força física considerável. Especialistas costumam destacar que a raça exige treino adequado, socialização e um controle responsável por parte dos proprietários, justamente devido à sua potência física. É precisamente por isso que qualquer incidente envolvendo um animal deste porte tende a gerar enorme preocupação. Segundo os documentos judiciais, o ataque teria sido severo. Maria Ávila afirma ter sofrido ferimentos significativos e precisado de tratamento médico intensivo. Os relatos mencionam lesões que exigiram dezenas de pontos e um processo de recuperação que se prolongou ao longo do tempo. Mas talvez o aspecto mais difícil de medir não sejam as feridas visíveis. A alegada vítima afirma que também sofreu danos emocionais profundos. Quem passa por um ataque de animal frequentemente relata consequências psicológicas que vão muito além das lesões físicas. O medo de cães, a ansiedade, os pesadelos e o trauma podem acompanhar uma pessoa durante anos. É justamente esse conjunto de danos que está no centro da ação judicial. Com o passar do tempo, aquilo que inicialmente parecia ser apenas um incidente isolado transformou-se numa enorme batalha legal. Maria Ávila decidiu processar Chris Brown, e foi então que surgiu um número que chamou a atenção do mundo inteiro: 90 milhões de dólares. Esse é o valor que a ex-empregada está a pedir como indenização. Quando esse montante se tornou público, as reações foram imediatas. Algumas pessoas ficaram chocadas, outras consideraram o valor absurdo.
Mas também houve quem defendesse que, se os danos sofridos forem permanentes e se a alegada negligência for comprovada, o pedido pode refletir a gravidade das consequências descritas. Nos Estados Unidos, processos civis envolvendo danos físicos e emocionais podem resultar em indemnizações elevadas, especialmente quando as alegadas vítimas conseguem demonstrar impactos profundos na sua qualidade de vida. É exatamente isso que torna este julgamento tão importante. Não estamos a falar apenas de um processo qualquer. Estamos a falar de uma ação multimilionária que pode ter consequências financeiras e reputacionais enormes. Mas a história tornou-se ainda mais intrigante por causa de algo que aconteceu depois do alegado ataque. Segundo informações reveladas durante os procedimentos legais, o chefe de segurança de Chris Brown afirmou que entregou entre 30 e 40 mil dólares à alegada vítima e à sua família. Essa revelação provocou um verdadeiro terremoto nas redes sociais. As perguntas começaram imediatamente. Por que motivo alguém entregaria tanto dinheiro? De onde veio essa decisão? Quem autorizou esse pagamento? Existia receio de que o caso pudesse gerar consequências ainda mais sérias? Ou foi apenas um gesto humano diante do sofrimento de uma pessoa ferida? Segundo o próprio segurança, o dinheiro foi entregue por compaixão e não por instruções de Chris Brown. Mas em casos desta natureza, as percepções podem ser tão importantes quanto os factos objetivos. Para muitos observadores, a existência desse pagamento levanta questões que continuam sem respostas claras. Para outros, a entrega de dinheiro não significa necessariamente admissão de culpa e pode simplesmente representar um ato de solidariedade. É precisamente nesta zona cinzenta que o julgamento se torna tão fascinante, porque os tribunais não lidam apenas com acontecimentos, lidam com interpretações, lidam com credibilidade, lidam com percepções, lidam com a difícil tarefa de reconstruir acontecimentos passados e determinar responsabilidades. Enquanto isso, o nome de Chris Brown voltou a ocupar manchetes em todo o mundo. E esta não é a primeira vez que o cantor enfrenta polêmicas. Ao longo da sua carreira, Chris Brown construiu uma trajetória marcada por enormes sucessos musicais e também por diversos problemas legais e controvérsias públicas. Para muitos fãs, ele continua a ser um dos artistas mais talentosos da sua geração. Para os críticos, porém, o seu histórico de problemas contribui para uma percepção pública extremamente dividida. Sempre que surge uma nova polêmica, a reação do público tende a ser imediata. Algumas pessoas acreditam que o artista está constantemente envolvido em problemas. Outras defendem que ele é frequentemente julgado pela opinião pública antes que os fatos sejam completamente esclarecidos. E é precisamente por isso que este julgamento desperta tanto interesse. Porque não se trata apenas de um processo sobre um ataque de cão. Trata-se também de uma batalha pela narrativa, uma batalha pela credibilidade, uma batalha pela reputação e talvez uma batalha pelo futuro da imagem pública de uma das maiores estrelas da música internacional. À medida que o julgamento avança, cada testemunho pode alterar completamente a forma como os acontecimentos serão vistos. Cada documento apresentado pode mudar o rumo do caso. Cada nova informação pode influenciar a opinião pública, mas existe uma questão que continua a pairar sobre tudo isto. O que realmente aconteceu naquele dia? Foi um trágico acidente impossível de prever? Houve negligência? Poderia o incidente ter sido evitado? Essas perguntas ainda aguardam respostas definitivas, e talvez seja precisamente por isso que tantas pessoas continuam a acompanhar este caso com tanta atenção. Porque quando celebridades, milhões de dólares, alegações graves e detalhes misteriosos se encontram no mesmo tribunal, a verdade raramente é simples. E há quem acredite que os capítulos mais surpreendentes desta história ainda estão por vir. Depois de o processo ser apresentado e o valor de 90 milhões de dólares se tornar público, muitas pessoas começaram a fazer a mesma pergunta. Como é que um alegado ataque de um cão pode resultar num pedido de indemnização tão elevado? A resposta, pelo menos segundo a versão apresentada pela alegada vítima, está na gravidade das consequências que ela afirma ter sofrido. Maria Ávila alega que o episódio ocorrido na residência de Chris Brown não foi um simples susto nem um incidente menor. Segundo os documentos do processo, o ataque teria provocado ferimentos sérios, exigindo tratamento médico imediato e um longo período de recuperação. As alegações apontam para lesões que necessitaram de dezenas de pontos e que deixaram marcas físicas importantes. As ações judiciais relacionadas com ataques de animais frequentemente incluem outro elemento que pode ter um peso significativo perante um júri: o trauma psicológico.
A alegada vítima afirma que a sua vida mudou completamente após o incidente. O medo, a ansiedade e as consequências emocionais teriam passado a fazer parte do seu cotidiano. Mas em casos como este, as cicatrizes visíveis são apenas uma parte da história. Especialistas em casos semelhantes costumam afirmar que pessoas que sobrevivem a ataques de animais podem desenvolver sintomas de estresse pós-traumático, dificuldades emocionais e receios persistentes que afetam a sua vida pessoal e profissional. Embora cada situação seja única e deva ser analisada individualmente, é precisamente esse tipo de alegação que pode aumentar significativamente o valor pedido em processos civis. E aqui surge outro aspecto importante desta história. Quando uma pessoa pede uma indemnização de dezenas de milhões de dólares, os jurados não analisam apenas os ferimentos sofridos. Eles também procuram determinar se as consequências alegadas são permanentes. Qual foi o impacto na capacidade de trabalhar, de viver normalmente e de recuperar emocionalmente. Por isso, este julgamento tornou-se uma verdadeira batalha de narrativas. De um lado está a versão da alegada vítima, que sustenta ter sofrido danos profundos e duradouros. Do outro lado está a defesa de Chris Brown, que procura analisar e contestar os elementos apresentados pela acusação. Em processos desta natureza, cada detalhe pode tornar-se decisivo. Uma fotografia, um relatório médico, uma mensagem, um testemunho. Tudo pode alterar a forma como o caso é interpretado, e é precisamente aí que o julgamento ganha contornos de suspense, porque o tribunal não estava presente no dia em que o incidente aconteceu. Os jurados precisam de reconstruir os acontecimentos com base nas provas que lhes são apresentadas. Precisam de decidir em quem acreditam. Precisam de determinar o que aconteceu, quem é responsável e qual deve ser a consequência legal. E essa tarefa está longe de ser simples. À medida que as audiências avançam, as duas equipas jurídicas procuram fortalecer as suas posições. A estratégia da alegada vítima é demonstrar que o ataque teve consequências devastadoras e que existiram circunstâncias que justificam a responsabilização. Já a defesa procura questionar determinados aspectos das alegações, a extensão dos danos e outros elementos relevantes do processo. É exatamente por isso que os julgamentos civis envolvendo celebridades se tornam tão complexos. Não se trata apenas de factos, também se trata de percepções, porque quando um nome mundialmente conhecido entra numa sala de tribunal, a opinião pública começa imediatamente a formar julgamentos próprios. Algumas pessoas acreditam automaticamente na vítima, outras acreditam automaticamente na celebridade, mas os tribunais devem funcionar de maneira diferente. O papel dos jurados é analisar provas, ouvir testemunhas e separar emoções de factos. No entanto, existe um elemento neste caso que continua a despertar uma enorme curiosidade e que, de certa forma, paira sobre toda a história como uma sombra: o dinheiro. As alegações de que entre 30 e 40 mil dólares foram entregues à alegada vítima e à sua família continuam a gerar perguntas. Segundo o chefe de segurança de Chris Brown, a quantia foi entregue por compaixão. Segundo ele, não existia qualquer ordem do cantor para efetuar o pagamento. Mas essa explicação abriu uma porta para inúmeras especulações, porque muitas pessoas perguntam-se o seguinte: se alguém se sentiu obrigado a entregar uma quantia tão elevada logo após o incidente, será que o ataque foi ainda mais grave do que o público imagina? Outros respondem exatamente o contrário. Argumentam que ajudar financeiramente uma pessoa ferida não significa admitir culpa. Afinal, atos de compaixão acontecem em diferentes circunstâncias e podem surgir simplesmente de um sentimento de empatia. É precisamente esse tipo de dúvida que torna este julgamento tão imprevisível, porque cada lado interpreta o mesmo facto de maneira completamente diferente. E os jurados terão de decidir qual interpretação lhes parece mais convincente. Entretanto, as redes sociais transformaram-se num verdadeiro campo de batalha. Existem milhares de comentários, vídeos, debates, teorias. Uns afirmam que Chris Brown deve ser responsabilizado. Outros acreditam que ainda faltam informações importantes e que é perigoso tirar conclusões antes de o tribunal terminar o seu trabalho. Essa divisão de opiniões mostra como este caso ultrapassou as paredes do tribunal. Hoje, ele é também um julgamento perante a opinião pública. E para uma celebridade do tamanho de Chris Brown, a imagem pública tem um valor enorme.
A carreira de qualquer artista depende em parte da relação com os fãs, patrocinadores, parceiros de negócios e o público em geral. Por isso, mesmo antes de existir um veredicto, o simples facto de estar envolvido num processo desta dimensão já gera impactos significativos. Alguns fãs continuam a apoiá-lo incondicionalmente, outros acompanham o caso com preocupação. E há também pessoas que acreditam que este julgamento poderá influenciar a forma como a sua carreira será vista no futuro. Mas talvez a questão mais inquietante seja outra. E se ainda existirem detalhes que não vieram a público? E se alguns testemunhos mudarem completamente a narrativa? E se novas informações surgirem durante as audiências? A história mostra que julgamentos mediáticos podem sofrer reviravoltas inesperadas. Uma única declaração pode alterar completamente a percepção de um caso. Uma única prova pode mudar a direção de um processo. Uma única testemunha pode transformar tudo aquilo que parecia certo numa enorme dúvida. E é precisamente por isso que tanta gente continua a acompanhar cada desenvolvimento deste julgamento. Porque existe a sensação de que esta história ainda não revelou todos os seus segredos. Existe a sensação de que algumas respostas continuam escondidas. Existe a sensação de que o capítulo mais importante deste caso talvez ainda esteja por ser escrito. Enquanto isso, uma pergunta permanece no centro de tudo. O que realmente aconteceu naquele dia dentro da residência de Chris Brown? Foi um acidente imprevisível? Foi uma situação que poderia ter sido evitada? Houve falhas? Houve negligência? Ou estamos perante um caso cuja verdade é muito mais complexa do que parece? Neste momento, ninguém fora do tribunal consegue responder definitivamente a essas perguntas. E talvez seja precisamente essa incerteza que mantém milhões de pessoas à espera do próximo capítulo desta história. Por quê? Quando milhões de dólares, uma celebridade internacional, alegações graves e um misterioso pagamento se encontram no mesmo caso, qualquer detalhe pode tornar-se a peça decisiva de um quebra-cabeças que ainda está longe de ser concluído.